Olá, me chamo Lineu Miranda, sou professor da Rede Jaboatão dos Guararapes e a nossa aula de hoje vai para os estudantes do 7º ano. Vamos falar na aula de hoje, nossa conversa, sobre os povos africanos e povos americanos antes da chegada dos europeus. Vamos nessa? Vamos lá! Uma pequena viagem no tempo. Relembrando, desde os tempos mais remotos, algumas sociedades europeias já mantinham pelo menos relações econômicas com povos do continente africano. Mas com povos das Américas, isso só vai ser possível mais tarde, a partir do século XV. O mar Mediterrâneo, que foi o berço da cultura ocidental, a qual definiu com seus próprios conceitos a nossa história geral da civilização e que durante muito tempo foi palco para os principais acontecimentos relatados na nossa Idade Antiga, como eram as aventuras dos gregos explorando novas terras, ou as tensões comerciais, políticas e militares entre Roma e Cartago. Pois bem, ocupando o norte da África, ou o sul da Europa, ou ainda o oeste da Ásia, a que chamamos de Oriente Médio, margeando o mar Mediterrâneo, fenícios, gregos, cartagineses e romanos tomaram, sem distinções de continente, todo o espaço possível de ser ocupado. Então, um grande divisor natural do continente africano é, de fato, o grande deserto do Saara, atravessado apenas pelo desafiador Rio Nilo. As chamadas civilizações ocidentais, até o século XV, desconheciam o que havia do outro lado desse grande e imenso deserto. Bom, na África, o nosso continente mãe, foi onde surgiram os primeiros hominídeos, segundo os vestígios arqueológicos que se deveria considerar a escrita da nossa história, desde quando os primeiros humanos partiram da África em busca de outras terras por volta de 100 mil ou 70 mil anos atrás. A África não somente é um continente vasto em terras e domínios e vegetação e clima, mas também é muito diversificado em povos, culturas e etnias, de tal forma que seria impossível falar de todas as suas nações numa só aula. Do outro lado, do Oceano Atlântico, as terras que se estendem do norte ao sul, atravessando o caminho entre o Ocidente e o Oriente, e que muitos haviam inicialmente confundido com as Índias, está o continente americano, com sua riqueza de povos, culturas, numa diversidade rica, étnica e próspera, cujas cidades astecas e incas, por exemplo, na época da chegada dos europeus, eram muito maiores do que cidades como Gênova, Veneza, Londres, na Europa. Então, os diferentes povos e nativos que existem em todo o continente americano, eles foram tratados erroneamente como índios, porque os primeiros europeus que aqui chegaram pensavam que tinham chegado nas Índias. Mas aqui, do extremo norte, no atual estado norte-americano do Alasca, temos os esquimós, até os pampas na América do Sul, que temos povos chamados guaranis, temos uma diversidade de povos que se auto-reconhecem e se denominam com outra nomenclatura que não índios. Para nós, falarmos da maneira correta, tratarmos de uma maneira prática, chamá-los corretamente, vamos usar a expressão povos pré-colombianos. Ok? Bom, volta para aqui. Ora, para a gente falar um pouco de culturas que se destacaram na África e na América, antes mesmo do contato intenso com os europeus, a partir do século XV, a gente precisa também destacar que não existe qualquer razão que promova a distinção entre culturas, que faça uma cultura merecer ser classificada como melhor ou pior do que aquela, superior ou inferior. Todos os povos, todas as culturas são iguais em direitos e devem ter suas características também respeitadas, pois é na diversidade de culturas e povos que encontramos a nossa maior riqueza. Os graus de aperfeiçoamento de recursos tecnológicos não devem ser utilizados para categorizar as comunidades humanas em melhores ou piores. Por exemplo, do que adiantaria a fechadura mais avançada com a porta mais segura de uma determinada sociedade considerada super evoluída, numa comunidade em que não há portas, não há paredes, mas também não há furtos. Não há o que você temer para ficar escondido atrás de uma porta ou se trancar. Então, o conceito de evolução é relativo. Pois bem, com a tinta europeia, a gente vai entender que se escreveu a nossa história apenas do ponto de vista europeu,
em que hoje a gente tem como redescobrir as ricas contribuições de diferentes povos que, somados, representam a soma de toda a nossa civilização, que não se deve ignorar. Nossa civilização é a soma de todas as culturas e povos, com um leve direcionamento para concentrar riquezas na Europa, América do Norte, mas que não tira a importância que todos temos, as matizes, culturas e povos, na composição desse quadro de prosperidade e evolução tecnológica e cultural, que é o nosso mundo de hoje. Inclusive, dessa forma, caminhamos para que todo conhecimento venha a se traduzir em igualdade e justiça para todos. Todos os diferentes povos do nosso planeta azul. Bom, a gente começa então falando um pouco sobre os povos da África, correto? Vamos lá. O primeiro povo que eu gostaria de destacar, dos grandes grupos que nós temos, é o povo berbere. Os berberes, eles se estenderam pelo Saara e também mais ao norte, na região que chamamos de Maghreb, que compreende os atuais territórios da Argélia e de Marrocos. Os povos iorubás representam um dos maiores grupos étnicos linguísticos da África. Atualmente estão presentes em países como a Nigéria, Togo, Benin, Gama e também aqui na América, inclusive no Brasil. No século XIV e XV, os bantus constituíram então um dos maiores reinos conhecidos, o Reino do Congo. Também temos aí o Império do Mali, que se formou ainda no período pré-colonial africano, na época equivalente à Idade Média, que existiram entre 1235 e 1670 na região de Manden. Bom, agora a gente volta para falar um pouco sobre a América, porque nas civilizações da América a gente tem destaque para os astecas, maias e incas, que entre outros vários povos que já pré-existiam aqui, eles se distribuíram na América como um todo. Na América do Norte, nós tivemos os astecas, na península de Yucatán, na América Central, os maias, e ao longo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, os incas. Os maias foram uma civilização que se estendeu do século V ao século IX d.C., no território que atualmente compreende a península de Yucatán, fundando cidades como Chichén, Itzá, Tulum, Tikal, Uxmal, Copán, que foram governados por sacerdotes e autoridades, e que tinha como base de sua organização a agricultura e o comércio. Para essa cultura, observar as fases da Lua, do Sol e compreender os fenômenos astronômicos e climatológicos era fundamental para poder se desenvolver as práticas de suas atividades econômicas. O calendário maia, por exemplo, ele é baseado nas fases da Lua e relaciona essas fases com o tempo da órbita da Terra em torno do Sol. Bom, além dos maias, nós temos aí também os astecas e os incas. Observando o mapa, as civilizações se viveram na América, não foram as únicas, com certeza, mas se destacaram, e a gente, pela localização, consegue perceber mais ou menos que elas viveram em regiões que não eram tão fáceis para o desenvolvimento de atividades humanas. A caça e a coleta, na qual se dedicavam boa parte dos povos americanos, não era uma opção fácil para essas comunidades que eu acabei de citar. Tanto os astecas, os maias quanto os incas viviam em regiões inóspitas, com muita dificuldade para desenvolvimento da agricultura. Tiveram que se adaptar e desenvolver estratégias para poder se desenvolver. Percebam, por exemplo, que sobre a civilização maia, a gente tem aqui uma ideia das pirâmides, entre várias contribuições que tinham também como uma função de calendário, não somente para realizar cerimônias religiosas, mas também como um calendário. Tem pirâmides astecas e maias que as escadarias registravam a passagem dos dias ao longo do ano. Um exemplo da capital do Império Azteca, em termos de suntuosidade e complexidade, à vista do que os espanhóis encontraram quando aqui chegaram, é a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. E durou até 1515, quando chegaram os espanhóis e tomaram conta, invadiram. Uma outra civilização que também merece nossos destaques para suas cidades foram os incas. Aqui a gente vê, por exemplo, ruínas de uma cidade chamada Machu Picchu, que foi encontrada no Peru,
na metade do século XX. Essa cidade, na verdade, ela foi abandonada mais ou menos no século XVI, com a chegada dos espanhóis. O Império Inca, ele durou do século XV até 1532. Com a chegada dos espanhóis, o Império foi dado por encerrado. Bom, agora a gente vê aqui que não havia somente a Europa como civilização, com organização, como comunidade. Em vários lugares do mundo, principalmente e especialmente aqui na África e na América, civilizações também vão se organizar. A base da atividade agrícola e comercial, ela vai ser importante para a formação de várias cidades-estados, impérios, reinos, no mundo inteiro. A gente vai encerrar a aula por aqui e vai um pequeno desafio para vocês pesquisarem sobre a aula de hoje. Tudo bem? Bom, faça uma pesquisa sobre algum dos povos que trabalhamos nesta aula e descubra a sua importância e contribuições para a formação do nosso mundo atual. Será uma ótima forma de nos preparar para os próximos assuntos. Tá ok? Muito obrigado, tenham todos um excelente estudo, uma excelente pesquisa e até a próxima aula. Conto com todos vocês.